sessões aqui. Primeiro eu vou estar lendo apenas alguns versículos. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isso é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes em que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Pai, é Tua palavra. Fala conosco nessa noite, Senhor. O Senhor nos conhece de perto e de longe. O Senhor conhece o nosso íntimo, o nosso estereótipo. O Senhor sabe tudo. Então, meu Deus, nos corrija, nos discipline, nos exorte na Tua palavra, para que nós não venhamos ser condenados com o mundo. Meu Deus, nos ajude nessa caminhada de renúncia. Nos ajude, meu Deus. Eu sei que aqui tem muitos filhos do Senhor que enfrentam dificuldades no meio da caminhada, porque lutamos contra um monstro que existe dentro de nós, que é a nossa natureza adâmica, a nossa carne, que quer nos encher de orgulho, que quer nos encher de egocentrismo. Nos ajuda, Senhor, a matar a nossa carne, a matar o nosso eu. Nos ajude a arrancar de dentro de nós tudo aquilo que nos contamine, que nos afasta, que nos separa do Senhor. Meu Deus, eu quero Te apresentar esta mesa. Essa mesa está posta, esta mesa está preparada para nós, meu Deus, estabelecemos uma aliança com o Senhor. E eu Te peço, meu Deus, Espírito Santo, amigo, no decorrer desta mensagem que o Senhor estiver falando, meu Deus, conscientize Teus filhos a participar da Tua mesa, meu Deus, conscientes do que eles estão fazendo, porque há consequências espirituais na Santa Ceia do Senhor. E eu Te peço nessa noite, Espírito Santo, me dê graça, me dê condição de partilhar a eles aquilo que o Senhor colocou em meu coração, Deus. Então fala, que o Teu servo ouve a Tua voz. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus, amém. Aqui em Coríntios, Paulo ele começa dizendo assim: o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isso é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. A ceia, ela representa uma aliança, aonde seres humanos se fundem, se unem a Cristo. Se você pegar essa palavra, essa frase, fazer isto em memória de mim, você vai ver que é uma ordem que está no imperativo, um verbo que está no imperativo, que denota uma ordem, que configura um decreto de Jesus. Quando Ele fala fazer, Ele está dizendo: eu estou ordenando, façam isso. Mas como fazer? Como participar da ceia? Como receber o corpo e o sangue de Jesus? De forma consciente, em memória. É um memorial que nos remete ao alto preço que foi pago pelos meus, pelos seus, pelos nossos pecados. Porque como o ministério de louvor ministrou muito bem,
esta última canção: que seria de nós se não fosse Jesus, igreja? O que seria de mim, o que seria de você, se não fosse Jesus para nos resgatar da nossa vã maneira de viver, para nos perdoar, para você entender o ato de remissão, irmãos? Veja bem, Jesus ele vai assumir literalmente o lugar de um criminoso que já havia sido julgado, que já havia sido condenado, que já havia sido determinado à morte por cruz. Estou falando aqui de Barrabás, um criminoso, um assaltante, literalmente, mas que figura em simbologia. Aquele Barrabás simbolizava, era uma figura minha, sua, porque talvez muitos se enchem de ira, mas como trocaram Jesus por Barrabás? Não trocou Jesus por, não trocou Barrabás por Jesus, trocou Barrabás, aliás, trocou Jesus por mim, por você, porque Barrabás era apenas uma figura minha, uma figura sua, dos meus e dos seus e dos nossos pecados. Alguém já condenado, alguém já determinado a morrer pelos pecados, e de repente aparece Jesus, o Filho de Deus, para remir os pecados de Barrabás, porque somente um poder supremo ele poderia revogar ou inocentar, mas isso não como o Supremo que nós conhecemos nos dias atuais hoje, que vai lá e descondena alguém. O fato de você descondenar alguém não torna ele uma pessoa livre de culpa, não torna ele uma pessoa inculpável, não. O poder supremo, para ele tornar alguém livre e inocente da culpa, do erro, ele teria que assumir o lugar e morrer no lugar. Eu estou falando de um poder supremo, o Filho de Deus, que ele desceu a essa terra para morrer por um pecador como eu, por um Barrabás como eu. Ele não é visto, ele não é enxergado, sem o dedo, sem o braço, eu sobrevivo, sem as pernas eu sobrevivo, mas sem meus órgãos vitais eu morro. Nós precisamos entender que a ceia do Senhor é algo muito sério, que nós não podemos participar dela de qualquer maneira, de qualquer jeito. Eu vou lá, tem nada para fazer mesmo, vou lá. E às vezes isso vai sendo empurrado, irmãos, isso vai passando de geração para geração, e nós não entendemos, e alguns não entendem que Jesus ele não quer apenas simpatizantes, mas ele quer pessoas envolvidas. A presbítera me antecedeu aqui falando sobre essa questão, essa vontade de você fazer a obra de Deus, e eu coloco aqui uma característica de alguém que se tornou um com Jesus, alguém que literalmente se tornou um com Deus, é aquele que se envolve na obra de Deus. Porque se você não se envolve, você não está fundido nele. Vocês concordam comigo? Na sua pergunta, tem um livro que eu tive acesso a ele na minha infância. Ele dizia assim: em seus passos, que faria Jesus? Vocês acham que Jesus chegaria aqui, sentaria e seria apenas um simpatizante do Deus vivo? Não. Ele se envolveu a ponto de ir à morte de cruz. Ele falou: não, eu vou morrer por eles. Envolvimento. E muitas das vezes, muitas pessoas estão dentro da igreja e não sentem vontade nenhuma para fazer nada, se envolver em nada na obra de Deus.
A uns Deus deu o ministério da oração, a outros Ele deu o ministério da generosidade, de abençoar a obra de Deus, porque tudo precisa de dinheiro. Agora mesmo nós estamos com um propósito de subir essa igreja, tirar esse telhado, porque está vazando muito quando chove, as paredes. Então estabeleci um propósito que eu vou subir essa igreja, vou arrancar esse telhado, vamos colocar telhados novos, né? Mas nós precisamos da generosidade dos irmãos, das pessoas, para contribuir com essa obra, porque será uma obra muito cara. Precisamos de um espaço para nossas crianças, então a gente vai resolver esse problema. Só que nós estamos aguardando o tempo que se levante e se manifeste os generosos da obra de Deus. Então a uns, cada um Deus deu um ministério diferente. A outros Ele deu o ministério da piedade, outros Ele deu o ministério da palavra, outros do louvor como o ministério de louvor. Mas aquele que está em Cristo, fundido em Jesus, ele se envolve de alguma maneira na obra do Senhor. Ele não se contenta, não se conforma em ser simplesmente alguém que simpatiza. Deus, Ele nos chamou para nos envolvermos em sua obra. Ele sempre vai desafiar a multidão que seguia, a não ser simplesmente uma multidão que seguia Ele pelos pães. Lá em João capítulo 6 mesmo, no início você vai ver Jesus confrontando a multidão, dizendo: vocês me seguem pelos pães que eu vos dou. E alguns não entendem, vão embora e não quero mais, porque é sempre assim. Mas Jesus está chamando aqueles que se fundiram a Ele no ato da ceia a se envolver na obra do Senhor. E esta é a pergunta que eu deixo para cada um de nós aqui nessa noite: que ponto você está unido com Cristo? Até que ponto você está comprometido com Jesus? Eu quero diferenciar você, mostrar para você a diferença entre os discípulos e entre a multidão. A multidão que vinha, comia, alimentava, recebia, ia embora e nunca mais via. E os discípulos que estavam ali, sofrendo com Ele, padecendo com Ele, vivendo com Ele os desafios, porque a obra não é fácil, é desafiadora. Então existe uma diferença entre a multidão para o discípulo. O discípulo se envolve, porque ele se tornou um com o teu Senhor. Vocês estão entendendo? Então esse é o ponto da ceia, é uma aliança. Se eu estabelecer uma aliança com Jesus, eu preciso me envolver. Eu preciso ser um que vai colocar a mão no arado, de alguma maneira. Eu não sei qual o dom, qual o ministério que Deus te deu, qual a tua capacidade, mas Ele está nos chamando a nos envolver na obra dEle, a fazer. E um ponto interessante é que Jesus não chama para fazer a obra dEle pessoas perfeitas, semideuses na terra. Deus chama homens e mulheres imperfeitos, pois Ele mesmo vai dizer: eu vim chamar os pecadores, porque aqueles que se declaravam justos, o templo estava cheio, os doutores, escribas, que se auto-intitulavam como mais santo que os outros, mais santo que até o próprio Deus, porque tem algumas pessoas que ela tem essa síndrome, a síndrome da santidade, e ela se acha mais santa do que até o próprio Deus. Mas o Senhor chama homens como Judas, um traidor andando no meio dele. Mas Jesus em momento algum vai falar: olha, você não está apto para andar comigo. Não, mas Jesus vai dizer: vem, segue. Jesus chama Pedro, discípulo do mestre, com a espada embanhada na cintura, um homem impulsivo. E o Senhor vai dizer para ele assim: olha, Pedro, quando você se converter, fortalece os seus irmãos. Talvez você está dizendo: pastor, eu quero me envolver, mas eu estou cheio de algumas coisas. Se envolva,
Se envolva, comece a trabalhar, que Deus vai te fortalecer para você vencer o pecado. A obra é um incentivo para você se tornar santo. O problema é que Satanás tem buscado carona hoje nesse pensamento crítico. Não, eu não posso fazer, eu não estou apto a fazer. Deus está chamando homens e mulheres a sair da condição de simpatizantes para ser envolvidos no ministério dele aqui na terra, porque a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos, igreja, são poucos. E ele continua dizendo: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmo. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim, e eu permaneço nele. O Senhor, Ele quer muito mais com a multidão ouvindo as palavras dEle. Ele quer pessoas que se tornem um com Ele, pessoas que entendem o peso do chamado, o peso do ministério, e ao invés de apontar os erros, estenda a mão para curar. Como anunciado aqui na quarta-feira, houve uma situação nova para mim. Todos esses anos de ministério, nunca havia me deparado com uma situação dessa. E o interessante é que aos olhos dessa pessoa, ninguém aqui dentro da igreja está apto para nada. E isso desperta uma preocupação. Por quê? Porque se ninguém está apto para nada, quem vai pregar? Olha para mim aqui, todos vocês. Vocês estão enxergando o que aqui? Um homem, uma pessoa. Como vocês definem esse homem? Como vocês definem esta pessoa? Talvez alguns falam um homem santo, um homem perfeito. E se eu dissesse para você que na minha vida tem muitas coisas para serem mudadas, que ainda não agrada a Deus, qual seria a sua visão sobre mim? Porque na mente das pessoas, elas acham que não, fulano, ele é um semideus. E toda vez que eu falo de pecado nesse altar, irmãos, eu sempre aponto para mim, só para mostrar para vocês que nós estamos na mesma luta contra o pecado. As mesmas tentações que você passa, eu também passo, porque eu sou, vocês viram, me descreveram como o quê? Um homem. Um homem é tentado? Um homem sente atração? Aonde que eu sou diferente de vocês? Está nas escolhas que nós fazemos. Porque quando você é tentado e você se inclina a essa tentação, aí sim. Só que todos nós, irmãos, temos coisas a serem mudadas. E na mente do homem, ele qualifica pecado
não, fulano cometeu esse pecado, é mais grave do que na nossa mente, mas na mente de Deus. Eu tenho tentado mostrar para vocês, todos nós somos pecadores, igreja. Todos nós somos pecadores destituídos da graça de Deus, mas não do amor de Deus. O que nos torna em paz com Deus, o que nos faz ter paz com Deus, é esta remissão que acontece mediante o sacrifício de Jesus, porque nenhum de nós conseguiríamos estar apto para apresentar diante de Deus como um homem ou uma mulher santa. Nenhum de nós. Ele me chamou como pastor porque eu sou melhor do que vocês, porque eu sou mais santo que vocês. É um ato de graça, irmãos. Eu não merecia estar aqui, mas Ele nos chamou. Ah, pastor, então qualquer pessoa em pecado? Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando porque no momento que eu olho para a igreja e vejo todo mundo em pecado, mas então, quem Deus vai usar na terra para anunciar esse evangelho? Nós precisamos fugir do pecado, fugir das paixões. Mas eu julgo o maior pecado, irmãos, é aquele que dissemina contenda entre os irmãos, é aquele que acusa, sabe? E eu gostaria que a igreja entendesse que isso aqui é um hospital, aonde cada um se encontra mutilado. Porque se espiritualmente você pudesse enxergar as pessoas aqui dentro, a começar do seu pastor, como você consegue entrar num hospital, por exemplo, de leproso, num leprosário, e ver pessoas ali, você enxergaria que você se assustaria com a situação de muitas pessoas, mas isso não nos desqualifica diante de Deus, porque o amor dele está manifestado em nossos corações. Estamos lutando para vencer o pecado. Estamos lutando para sermos santos. Estamos lutando para não gerarmos escândalo, para não sermos pedra de tropeço. Nós precisamos, ao invés de julgar, estender as mãos e falar: ô irmão, estou percebendo que você está andando assim. O que está acontecendo, meu irmão? Como eu sempre faço, chamo lá no meu gabinete, falo: ó, meu irmão, está tendo umas atitudes assim que não está conveniente com um homem ou mulher de Deus. O que nós podemos fazer para te ajudar? Jesus age dessa maneira, irmãos, e não enxotando, excluindo ninguém da presença dele. Por que eu não aceito nenhuma acusação de forma leviana para com a igreja? Primeiro, porque isso parte de um espírito de demônio e não de Deus. Tudo aquilo que é oculto, irmãos, pega para você essa palavra. Tudo aquilo que vem oculto, toda conversinha em secreto, toda conversinha oculta é espírito de demônio. O nosso Deus é luz. Você crê? Sabe o que é luz? Ela traz para a forma visível. Então, se eu estou matando o André, falando mal dele, detonando a moral dele, não é o Espírito Santo de Deus que está me usando, é um espírito de demônio. E é o que eu gostaria que os irmãos entendessem, porque eu não aceito a acusação desta maneira contra a igreja. Eu sei que não é fácil nós estarmos aqui, sim ou não, igreja. Já imaginou você estar lutando para estar na presença do Senhor, mas você entra, pisa o pé dentro da igreja, e ao invés de alguém te estender a mão para te ajudar, ela te faz te matar mais ainda? Isso é muito preocupante. Não é a igreja que eu quero ser, não é a igreja que eu tenho mostrado, que eu tenho ensinado vocês a ser. Jesus nos chamou para sermos um. Então, ceia, esse momento que nós estamos aqui para participar, representa aliança.
Como está a tua aliança com o Senhor? Como está a minha aliança com o Senhor? E talvez alguns me ouvirem falar sobre isso, falar, o pastor está endossando. Não, moço. Quem sabe que é o meu compromisso na palavra de Deus. Mas nenhum de vocês aqui pode falar, o pastor me julgou, o pastor me enxotou, o pastor me condenou ao saber do meu pecado. Nenhum de vocês aqui podem falar isso, porque eu nunca me levantei para derrubar ninguém. Pelo contrário, sempre dando a minha cara a tapa, sempre colocando o meu cargo em risco para defender cada um de vocês. Isso quem já esteve comigo no meu gabinete sabe muito bem do que eu estou falando. Tem pessoas aqui que eu já chamei para mim a transferência do seu peso espiritual, e é por isso que eu vivo morrendo dia após dia, por pagar o preço por cada um de vocês. E muitas das vezes as pessoas não entendem isso. Igreja, irmãos, Deus não te colocou aqui dentro como um juiz. Foi só Ele que morreu na cruz por nós. Só Ele tem o poder de inocentar os nossos pecados. Mas eu e você, sabe o que Paulo vai nos dizer? Levai as cargas uns dos outros. Levai as cargas uns dos outros. Orando, chorando, aconselhando, estendendo a mão para levantar aquele que está caído. Nós não podemos nos distanciar desse evangelho, igreja. Ah, porque Deus odeia o pecado. Sim, meu irmão, Deus odeia o pecado, mas Ele ama de forma incondicional aquela alma que está escravizada pelo pecado. E não é julgando, não é condenando e não é enxotando elas que nós vamos resolver o problema dela. Muitas das vezes é você chamando no particular e tentando ajudar essa pessoa. Eu louvo muito a Deus porque o Espírito Santo, Ele nos dá sabedoria, Ele nos dá graça, Ele nos dá entendimento. E quando eu recebi essa carta, a primeiro momento, eu decidi tomar uma atitude. Quando eu sentei no templo, o Espírito Santo, Ele me disse: faça assim, assim, assim. Vai lá e destrona esse demônio. Foi como nós fizemos. E eu disse aqui na frente, falei para os irmãos: olha, Deus vai me revelar quem é essa pessoa, Deus vai me mostrar quem é essa pessoa. Isso não vai ficar escondido. E eu nem lembrava das câmeras da igreja. Eu estava indo embora, minha esposa falou assim: olha, é fácil, só você acessar as câmeras. Eu falei: eita rapaz, Deus já agiu, vai agir nessa noite mesmo. E quando eu cheguei em casa, eu pude ver a cena, a deplorável cena, né? Então assim, irmãos, eu falo para vocês uma coisa: nada fica escondido de um profeta do Senhor. Eu não estou aqui brincando de ser pastor. Eu já pedi ao Senhor várias vezes para transferir isso para outra pessoa. Não pensem vocês que isso aqui enche meus olhos, não. Não. Se Deus falar: olha, vou levantar outro, amém, Senhor, estou à disposição. O cargo está à disposição. Eu não brinco de ser pastor. Então tenha um mínimo de respeito comigo, por favor. Porque Deus me colocou aqui para abençoar a sua vida, para liberar a palavra de vida sobre você. Mas a pergunta é: nós somos um, igreja? Verdadeiramente somos um? Estamos fundidos? Estamos na mesma visão? Estamos dentro do mesmo propósito? Ou nos reunimos aqui na ocasião da Santa Ceia simplesmente para comer um pão e tomar um suco? Ceia representa aliança, união. É onde estamos fundidos no mesmo propósito, dentro da mesma visão. E Paulo, ele continua dizendo, né, sobre as consequências
da ceia, que são totalmente espirituais. Aqui no versículo 27 diz assim: assim quem comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, examine-se antes de comer do pão e beber do cálice. Pois se comem do pão ou bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem julgamento contra si mesmo. Por isso muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns até adormeceram. No versículo 27, Paulo diz: assim quem comer, ou quem come do pão, ou bebe do cálice indignamente, é culpado do corpo e do sangue do Senhor. Paulo ele está dizendo, irmãos, que a ceia, André, ela pode ser um momento de bênção ou maldição para a tua vida. A Santa Ceia, ela produz consequências espirituais, e é o fato que nós vemos muitas pessoas, e essa morte aqui, irmãos, não está falando de morte física, literalmente morte física, está falando de morte espiritual, aonde a visão da pessoa vai sendo tampada pelo espírito do engano, pelo espírito de Satanás, que para ela está adormecida, ela não sente mais temor em nada. Ela senta aqui agora, toma a ceia, e ela sai daqui e vai para a mesa de Satanás. Ela sai da mesa de Satanás e vem para a mesa do Senhor, porque ela está adormecida. E eu quero mostrar para você as consequências espirituais deste momento que nós estamos fazendo, aonde muitos não examinam a si mesmo, tomam de mal um do outro, tomam com raiva, falando do teu irmão. E as consequências, irmãos, elas são sérias e graves para a nossa vida. Aqui em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16, Paulo vai dizer assim: porventura o cálice da bênção que abençoamos, falando da ceia, não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Ou seja, Paulo ele se reporta à igreja de Coríntio que esse momento pode ser um momento de bênção, e como ele deve ser um momento de bênção para nossas vidas. Talvez aqui tem muitos irmãos que no passado ouviram muitas questões, muitas situações na hora da ceia, pessoas que até morreram ao tomar a ceia indignamente. Outras, o cálice estoura na mão dela. Já aconteceu muito isso, porque é totalmente espiritual, irmãos. Meu joelho não está me permitindo mais fazer essas extravagâncias. Esse cálice, que já já vocês vão estar recebendo, e este pão, é você que decide o que ele vai se tornar na sua vida, bênção ou maldição. Pode ser o cálice da bênção, como também pode ser o cálice da ira de Deus, porque é um elemento figurativo, mas que traz um peso espiritual, traz um peso, porque o que ele representa aqui é o sangue de Jesus. O que esse pão representa é o corpo de Jesus. Se você comer, se você beber, naturalmente, mas espiritualmente, ele traz consequências para a nossa vida. E de que maneira nós vamos cear? De que maneira você vai cear nessa noite? Brigado com teu esposo, em desavença com o corpo de Cristo? Porque se esse braço aqui falar: não, eu não quero esse braço aqui esquerdo,
Eu vou cortar ele. Ele não vai ter o poder de cortar, a menos que a cabeça, o quê? Mande o comando. Seu braço, ele age de forma impulsiva. Já imaginou? Eu não quero esse braço, vou separar ele. Essa perna minha está muito grande, vou cortar ela. Aí, vocês entendem? Mas existe um cabeça. É a cabeça que manda os comandos para o corpo. Nós somos um corpo, aonde Cristo é o cabeça. E é Ele que corta, é Ele que poda, é Ele que tira, é Ele que mostra, através do Espírito Santo dele. A ceia traz consequências espirituais. E eu gostaria de conscientizar você nessa noite, irmãos, a examinar a você mesmo. Tira seus olhos do seu irmão, tira seus olhos do altar. Eu não ando bisbilhotando vida de ninguém, irmãos. Eu estava falando ali para a minha presbítera ali, presbítera Vera. A minha mente anda ocupada com tantas coisas que eu não tenho tempo simplesmente para ficar bisbilhotando vida de ninguém. Não pense vocês que eu ando aqui correndo atrás, saber o que você faz, o que você comeu, o que você... Não. Irmãos, o problema de vocês quando você sai daquela porta para fora não é meu, é seus. É vocês que vão prestar conta diante de Deus das obras que vocês fazem. Agora, enquanto aqui dentro da igreja, o meu papel é ensinar vocês, é exortar vocês. Mas eu não ando bisbilhotando vida de ninguém aqui. Aquilo que o Espírito Santo de Deus nos trouxer, amém, nós vamos fazer. Mas por que eu vou andar perseguindo vocês? E por que você vai andar perseguindo o teu irmão? Precisamos nos libertar desse espírito de Caim, igreja. O espírito que caça Abel para matá-lo. Seja você um homem ou uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. E Paulo vai mostrar aqui também em Coríntios: por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor dignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba do cálice, porque quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Sabe o que o Senhor está dizendo aqui, André? Ele não me dá autoridade de proibir você de participar da ceia. É algo totalmente pessoal. Então, por exemplo, você está em pecado, você tomou a ceia. O pastor não me proibiu, então Deus me aceitou. Não se engane. Deus não proíbe ninguém. Jesus falou para Judas: ô Judas, não toca não. O que Jesus falou para Judas? Aquele que me trai é aquele que come comigo. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem for traído. Jesus não proibiu, Jesus não disse para Judas. E quando Judas virou para ele e falou assim: sou eu o traidor? Jesus disse: você está falando, eu não estou falando nada. Cada um de nós temos esta obrigação de examinar a nós mesmos. Por isso que eu não proíbo ninguém de tomar a ceia. O pastor está em pecado, o pastor está carnal, o irmão, a vida do irmão é ele e Deus. Eu quero que você entenda isso. Concernente à ceia do Senhor, eu não tenho poder de proibir ninguém de tocar na ceia. O meu papel é ensinar o que Paulo está dizendo: examinem a vocês mesmos e assim coma desse pão.
E eu não estou falando isso aqui para amedrontar vocês e falar: pastor, então não vou tomar não, porque eu não sei se eu pequei. É isso que eu quero mostrar para vocês, igreja. Nós somos um ato de misericórdia de Deus, porque se Deus fosse agir na base da santidade dele, nenhum de nós teríamos condição de tocar no corpo de Cristo. Mas o ato de nós sentirmos nossas misérias, sentir nossas culpas, nos arrepender, confessar os nossos pecados, Ele é fiel para nos perdoar, para nos limpar e nos lavar. Então o texto aqui, ele não está falando para você: olha, examine e se tiver pecado em você, corra. Não, ele está dizendo: examinem cada um a si mesmo, e assim coma do pão, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Ele está dizendo: quem come e bebe sem honrar o corpo. Esse é o momento de vocês refletirem a tua condição espiritual diante de Deus. Cada um de nós aqui, começar de mim, terminando em você, é o momento de nós examinarmos aonde eu preciso mudar, Deus, aonde eu estou pecando, Deus, aonde a minha vida tem se tornado um escândalo, aonde eu tenho sido pedra de tropeço na vida dos outros. Examinar a nós mesmos, e assim coma desse pão e beba desse cálice, honrando, sabendo que a ceia é algo sagrado, santo diante de Deus, e traz consequências espirituais para a minha vida, bênção ou maldição. A escolha é sua. A escolha é sua. Se você não decide se arrepender e abandonar seu pecado, eu só tenho o poder de te aconselhar a não tomar. Mas depois de examinar e sentir suas misérias e saber que você precisa de um remidor, de um libertador, e quer se esforçar para segui-lo, aí Paulo diz: assim coma desse pão e beba desse cálice, porque você vai estar tocando com honra, você vai estar sabendo das suas misérias, mas a sua decisão de arrepender e se converter dos seus maus caminhos. Como a palavra que foi pregada ontem pelo presbítero Darcy, embora não estando aqui, mas eu estava acompanhando de casa, ele falava justamente sobre essa questão da santificação. Eu gostaria que vocês refletissem nesta noite. O que precisa mudar na minha vida? Mas faça isso não temendo o seu pastor, temendo o irmão. Irmão, se você fizer as coisas preocupado com o julgamento das pessoas, você está fazendo como Caim. Não vou fazer porque Abel fez, se eu não fizer vai parecer mal, mas o coração dele nunca esteve naquela oferta. Eu vou ofertar, vou entregar o dízimo na igreja, porque senão o irmão fica lá todo dia, toda oferta ele está falando sobre dízimo e oferta, é aquilo, né? Parece que é uma indireta para mim. Não, se você faz só por causa disso, continua recebendo indireta, por favor, não precisa trazer, porque se o seu coração não tiver na tua oferta, no teu dízimo, não adianta nada você colocar no gasofilaço. Sem honra Deus não recebe. E é por isso que o provérbio vai dizer: honra o Senhor com todas as primícias da sua renda. Lá no meu sítio, até minhas plantações de colheita, né? Eu tive uma colheita de abóbora lá. Primeira safra, peguei e levei para o sacerdote, entreguei para ele. Agora fui colher um milho, peguei o milho, levei, apresentei para o sacerdote. Honrar
ao Senhor com as primícias da sua renda. Fazendo isso, nós viveremos debaixo desta bênção, debaixo desse decreto. Você pode aceitar ou não aceitar, mas a palavra de Deus não muda. Mas se você quer ser abençoado, você se enquadra a essa palavra. Examine, fica de pé neste momento. Eu gostaria que você examinasse a você mesmo agora. Não sou eu, não é o ministério que vai falar que você está apto ou não para cear. É a tua consciência agora diante de Deus. Fecha teus olhos por um instante. Não tenha vergonha de fazer esse concerto. Esse autoexame não é para nos privar da mesa ou para que nós venhamos nos ausentar, porque até mesmo quando você decide se ausentar, você está desonrando a mesa. Mas quando você decide confessar os seus pecados ao Senhor e pedir a Ele perdão, Ele te perdoa, Ele te lava. Fecha teus olhos. Empresta esse violão aqui, Alisson, por gentileza. Com teus olhos fechados, igreja, não abra eles agora, por favor. Aleluia, Jesus. É assim que eu vou passar para você, só esse momento de oração. Fecha os teus olhos. Venho aqui pedir perdão pelos males que eu te fiz. Eu não quis te magoar, tão pouco te ferir. Te escolhi como amigo, fosses mais que um irmão. Mas na cruz fosse inimigo, machuquei teu coração. Meus pecados foram tantos, mas não foi por meu querer. Magoei, amigo, perdão quero obter. Recebi o teu bem. Aleluia, Jesus. Tua paz posso sentir. Minha vida em gratidão a ti. Te escolhi como um amigo, fosses mais que um irmão. Mas na cruz fui inimigo, machuquei teu coração. Meus pecados foram tantos, mas não foi por meu querer.
recebe a minha vida em gratidão a ti. Peça a Ele neste momento perdão pelos seus pecados. Eu não sei a tua culpa, eu não sei a tua transgressão, mas eu te peço, por favor, não desonra a mesa do Senhor, não desonra o corpo de Cristo. Este é o momento de você fazer de forma consciente. Jesus, Ele quer perdoar, Ele quer restaurar os seus pecados. Faça isso, meu irmão. Peça a Ele perdão agora. Oh Espírito Santo de Deus, eu te apresento os meus pecados, minhas transgressões, minhas culpas. Eu te apresento o pecado da minha casa, Senhor, e peço, Senhor, perdoa-nos pela dureza do nosso coração, pela ingratidão do nosso coração. Perdoa-nos por sermos, meu Deus, tão duros de coração. Nos lava, Senhor. Lava a mim e minha casa, meu Deus. Não permita, meu Deus, que venhamos andar longe do Senhor, distante do Senhor, meu Deus, no meio da tua igreja, no meio do teu povo. Ah, meu Deus, se houver um coração agora sincero, convicto, meu Deus, do seu erro, do seu pecado, e disposto, meu Deus, a melhorar como servo, como discípulo do Senhor aqui na terra. Ah, meu Deus, restaura os pecados desse homem, desta mulher nesta noite. Meu Deus, que no nosso meio não venha haver, Senhor, meu Deus querido, nenhum Judas, meu Pai, ou pelo menos que venha receber a condenação de Judas, mas que todos aqui, meu Deus, possam se arrepender, meu Deus, limpando as suas vestes, tendo paz com o Senhor para viver uma nova história. Eu abençoo cada casal, cada família, cada relacionamento aqui nessa noite. Muda a história do teu povo, muda a história da tua igreja. É o que eu peço ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus, Pai. Nos receba na tua mesa, Senhor. Nos receba na tua mesa neste momento. Cada filho, cada filha que vai vir cear, que eles possam, meu Deus, tomar o cálice da bênção e não o cálice da maldição. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Neste momento vocês vão sair dos seus lugares, igreja, e vão vir receber o corpo de Cristo. Esse pão que é uma figura do corpo, esse cálice que é uma figura do sangue, mas que torna você ligado quando você o faz com honra ao Senhor. Que você nesse momento possa ser fundido literalmente a Cristo, aonde você seja unido nele, onde os seus pensamentos sejam os pensamentos dele, aonde os seus caminhos sejam os caminhos dele, aonde a tua vontade seja a vontade dele. É o que ele está pedindo ao Pai no Getsemane. Ah, eu quero estar em ti, ó Pai, a ponto de não satisfazer as minhas vontades, mas a tua vontade. Que esse mesmo Espírito esteja presente em mim e em vocês, a ponto de renunciar a nós mesmos, para nos tornar discípulos de Jesus. Apresente tuas culpas ao Senhor. Vivemos uma geração que ela tem medo de apresentar os seus defeitos, os seus pecados, porque acostumou tanto a maquiar as coisas, que tratam as coisas espirituais como se fossem coisas naturais. O apóstolo Paulo, ele não tem medo de esconder as suas falhas. Os apóstolos, a Bíblia, a palavra do Senhor, ela não esconderam os erros dos teus homens e mulheres, como os nossos patriarcas, que erraram, apóstolos que erraram, mas se arrependeram e foram aceitos na mesa. E nesse momento Jesus te chama à mesa de forma racional.
aonde você vai vir honrar o corpo dele, para que você experimente o cálice da bênção, em nome de Jesus. Enquanto o ministério vai estar louvando, vocês vão estar saindo e vão estar recebendo esse corpo, esse pão e esse suco neste momento. Vem, igreja. A cruz era o meu lugar, os cravos eram em minhas mãos, o castigo estava sobre mim, eu era o culpado, ele não. E tudo que eu fizer ainda será muito pouco comparado ao que ele fez por mim. E tudo que eu fizer ainda será muito pouco comparado ao que ele fez por mim. Foi na cruz que o seu sangue derramou por mim. E foi na cruz que se ouviu o brado: está consumado. E tudo que eu fizer ainda será muito pouco comparado ao que ele fez por mim. E tudo que eu fizer ainda será muito pouco comparado ao que ele fez por mim. E foi na cruz que o seu sangue derramou por mim. E foi na cruz que se ouviu o brado: está consumado. E foi na cruz que o seu sangue derramou por mim. E foi na cruz que se ouviu o brado: está consumado. Glória a Jesus. Santo, santo é o teu nome, ó Deus. Aleluias. Permaneça com seus olhos fechados em espírito de oração, igreja. Não se disperse. Esse é um momento espiritual, esse é um momento muito sério. Aleluia, aleluia. Tenha consciência daquilo que você está fazendo neste momento. Aleluias, aleluias. Aleluias. Glória, glórias a ti, Jesus. Tu és bom, Senhor, Tu és maravilhoso, aleluia, glória a Deus. Esse é o sangue
Corpo de Cristo, aleluias, glória a Deus, glória a Jesus. Esta é uma figura do corpo e do sangue de Jesus, aleluia, aleluia, aleluias, glória a Deus, santo, santo é o teu nome, Jesus, aleluia. Participar em nome de Jesus, glória a Deus. Aleluias, aleluia, Jesus, glória a Deus. Tu és santo, Senhor, glória a Deus, aleluias. Glória a Jesus, glória a Jesus, aleluias, aleluias. Eu gostaria de convidar você a levantar teu pão e teu cálice neste momento. Vamos orar Jesus, o Senhor levantou e consagrou e abençoou, nós abençoamos esse pão que é uma figura do teu corpo, esse sangue, esse suco que é uma figura do teu sangue. Meu Deus, de forma consciente, de forma honrosa, meu Pai, nós recebemos agora este pão, nós recebemos agora este suco, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Semelhante modo, depois de haver ceado, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isso é meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Todos juntos comamos em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, glória, glória a Deus. Santo, santo, santo é o teu nome, Jesus. Semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Porque assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem fosse pendurado no madeiro, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Este é o sangue da nova aliança, bebamos em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Que o seu sangue derramou por mim, e foi na cruz que se ouviu o brado: está consumado, e já foi consumado. O véu já foi rasgado,
seu sangue derramou por mim. Foi na cruz, e foi na cruz que se ouviu o brado: está consumado. Glória, glória. A palavra Telestai abriu um caminho, abriu uma porta para que eu e você tivéssemos paz com Deus. E dessa forma não somos mais escravos do medo, nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. O pecado não terá mais domínio sobre vós, pois estáis debaixo da graça de Deus. Oh, Jesus cravou sobre si, Ele cravou na cruz a cédula que pesava sobre nós. Ele nos perdoou, nos limpou, nos restaurou, nos redimiu. Cura-nos, Senhor. Cura toda enfermidade física nessa hora, cura, Senhor. Cura teu filho, cura tua filha agora. É o momento de cura, é o momento espiritual, Senhor. Que a cruz do Senhor possa nesse momento quebrar as cadeias físicas, toda enfermidade física. O véu já foi rasgado, acesso liberado, pode entrar. Hoje, toda enfermidade, toda dor, em nome de Jesus agora, em nome de Jesus agora, vai quebrando, Senhor, vai queimando, queima, que posso desfrutar, já foi consumado, Senhor. Repreenda agora, Deus. Consumado. A tua cruz nos libertou. O véu já foi rasgado. Acesso liberado. Pode entrar. Cura teu povo agora, Jesus. Hoje me assento à mesa, e mesmo que eu não mereça, sou filho grato e posso desfrutar. Já foi consumado, o véu já foi rasgado, o acesso liberado, pode entrar. Aleluia. Hoje me assento à mesa, e mesmo que eu não mereça, sou filho grato e posso desfrutar. Manifesta teu poder, Jesus. Manifesta teu poder, Jesus. Na vida dos aliançados, seu sangue estabeleça agora, meu Deus. Na vida dos aliançados contigo, aqueles que se fundiram com o Senhor neste ato da Santa Ceia, estabeleça, meu Deus, sobre eles agora a cura, o renovo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós decretamos toda a cadeia, toda a prisão do inferno, todo o decreto do inferno seja dissipado agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, resplandeça a luz de Cristo. Resplandeça a luz de Cristo. Resplandeça a luz de Cristo sobre nós, meu Pai. Que possamos ser o seu farol sobre essa terra. Em nome de Jesus. Coloca a tua mão sobre a tua cabeça agora. Coloca as tuas mãos assim sobre a tua cabeça. E decreta comigo assim: pelas pisaduras de Cristo, eu fui sarado. Telestai, está consumado. Telestai, estou curado. Estou curado em nome de Jesus. Receba o renovo, receba a cura do Senhor sobre a tua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Glória ao O véu já foi rasgado, o acesso liberado, pode entrar. Hoje me assento à mesa,
essa autoridade de filho, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Que venha um tempo de cura, de transformação, de renovo, de restauração sobre a tua igreja. Em nome de Jesus. Oh, aleluia, aleluia. Oh, glória, glória, glória ao teu nome. Alá, ei, alá, vem sobre nós, Espírito Santo. Vem sobre nós. Sejam cheios, cheios, cheios. Sejam cheios, brindados pelo poder de Deus. Sejam cheios, cheios, cheios pelo poder do Espírito Santo. Eu creio em Ti. Eu creio em Ti, Senhor. Eu creio em Ti, Senhor. Eu creio em Ti, Senhor. Eu creio, eu conheço a Tua voz, Senhor. Aleluia, aleluia. Oh. Tu és bom, Tu és bom, Tu és bom, Tu és bom, Senhor. Tu és bom, Tu és bom, Tu és bom, Senhor. Tu és bom, Tu és bom, Tu és bom, Senhor. Hoje me assento à mesa. Eu não mereço. Nunca vou merecer. Sou filho que posso desfrutar. Nunca vou merecer. Já foi consumado. Já foi consumado. O véu já foi rasgado. O acesso liberado. Pode entrar. Hoje me assento à mesa. E mesmo que eu não mereça, sou filha grata, eu posso desfrutar. E já foi consumado. O véu já foi rasgado. O acesso liberado. Pode entrar. Hoje me assento à mesa. E mesmo que eu
Na mesa a cura, na mesa há alinhamento, na mesa alianças são estabelecidas. Não quebra a tua aliança com Ele, igreja. Não quebra a tua aliança com Ele, igreja. Não quebre a tua aliança. Entenda que Ele te amou, te amou, te amou, de forma que nunca, nunca iremos entender. Ele nos amou. Canta só o finalzinho da última canção que vocês pensaram no louvor. Eu não merecia. Só o finalzinho, por gentileza. Continue com teus olhos fechados. A mesa, o Senhor está estabelecendo alianças aqui nessa noite. Ele está estabelecendo alianças. Ele está aceitando a sua aliança com Ele aqui nessa noite. Ele está aceitando você. O que seria de mim sem ti? Meu Jesus. Sem ti, sem ti. E o que seria de mim sem ti? Sem ti, sem ti. E o que seria de mim sem ti? Sem ti, sem ti. E o que seria de nós? De mim, nada, nada, nada. Ori alabarão, xire, canta, lavassora, decanta, lavaias. Obrigado, 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 Jesus. Obrigado. Seria de mim. Obrigado, 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 Jesus. Sem ti. Obrigado, 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 Jesus. Sem ti. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Sem ti. O inferno não nos ganhou, mas a cruz nos atraiu. O inferno não te ganhou. Todo decreto que pesava contra você, Jesus Cristo anulou na cruz. A cruz te atraiu, você é filho. Filho, filho. Somos filhos. Eu vou orar, porque quando eu oro, tu te revelas a mim. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, porque quando eu oro, tu te revelas a mim. Traz a luz, ó Pai, traz a luz, ó Pai, traz a luz. Traz a luz, traz a luz, traz a luz. Tu te revelas a mim. O amor de Deus Pai e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo reine hoje e sempre sobre a tua vida, sobre a tua casa. Eu vos despeço nesta hora, cheios da presença de Deus. Não deixe que o inimigo tire você da mesa, permaneça na mesa. Porque na mesa a cura, na mesa a libertação, na mesa a salvação, na mesa a remissão de pecados. Sejam cheios, 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 cheios de Deus. Eu convido vocês para
uma galinhada ali agora. Nós vamos estar num momento de comunhão. E estão todos convidados a estar conosco ali na mesa.